dia. Sejam todos muito bem-vindos à comunidade. A gente vai começar em poucos minutos. Queria só um lembrete para vocês, alguns na verdade. Primeiro, para vocês colocarem o celular no silencioso, ou desligarem, né, na melhor das hipóteses. E tô vendo um monte de gente aí com celular. Uma outra pergunta que eu queria fazer é se vocês já seguem a gente na nossa rede social. Normalmente aparece aqui em cima. Um Lugar Comunidade é o nosso Instagram. A gente espera todos vocês por lá. Nós temos uma live de oração no próprio Instagram, às terças, às 9 da noite. E contamos com a participação de todos vocês. Além disso, se você quiser colaborar financeiramente com dízimo, com oferta, como você preferir, nós temos o nosso Pix também, que está aparecendo aqui em cima agora, que é o pix@umlugarcomunidade.com.br. Fique à vontade para colaborar com a gente. E hoje na série, o pastor Edson vai continuar falando sobre esse Deus por meio das metáforas e a forma como ele se apresenta a nós. Todas são figuras de linguagens baseadas em semelhança, ou seja, metáforas que descrevem um ser que está para além de toda e qualquer palavra ou linguagem, o verdadeiro eu sou. E entre alguns salmos, em dois específicos, tanto no 22 como no 71, o salmista usa a metáfora de Deus como uma parteira. E vamos explorar um pouco melhor no detalhe essa alusão hoje. Já fiquem aí no ponto com salmos aberto. E uma vez que no auge da dor e no meio da angústia e da incerteza, nós precisamos desse Deus, precisamos de um Deus presente. Então, a gente agradece mais uma vez que vocês estão aqui hoje. E sejam todos muito bem-vindos a Um Lugar Comunidade, onde todos são muito bem-vindos. Você ora comigo? Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado. Muito obrigado porque estamos na Tua presença, porque estamos na Tua casa, porque o Senhor se faz presente em nós acima de tudo. Muito obrigado por todas as bênçãos, pelas condições maravilhosas que nos encontramos aqui hoje. Que o Senhor nos use, nos guarde e nos proteja de todo mal e perigo. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço mais uma vez e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um Lugar Comunidade, onde todos são bem-vindos. A mesma voz que um dia nos guiou pelo deserto e que nos trouxe até aqui, é a voz que nos chama a nós sairmos de onde nós estamos e irmos até um lugar melhor, porque é Ele quem nos guia, é Ele quem nos leva. Vamos todos louvar ao Senhor juntos com essa canção. Que você continue ouvindo a voz de Deus e tendo sua vida e os seus passos guiados por Ele, porque Ele vai lhe levar a um lugar melhor. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a tua doce voz. Ele diz, dizendo eu sou contigo, Deus, eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a tua doce voz soprando. Ele sopra o caminho, dizendo eu sou contigo, Deus, eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo Deus, meu Deus. Ele nos levará a um lugar melhor.
A voz que nos acompanhou pelo deserto, que nos trouxe até esse lugar aqui. É a mesma voz que se fez presente, que estava lá na manhã da criação e encarnou, se tornou um de nós, andou aqui, tocou, falou com todos nós, se fez presente por mim e por você. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Presente na semente a germinar. Como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos e o vinho que bebemos. Em sua morte e em sua vida. Morte e vida em um só lugar. Que morreu, o sangue que verteu. Junto à mesa todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O fogo que morreu, o sangue que desceu. Presente que ele dá. Tudo que temos, tudo que somos é uma obra maravilhosa de Deus na nossa vida. Se existe vida em mim e em você, é porque um dia Ele se fez presente para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. É o mesmo Deus
mesmo Deus que um dia encarnou, andou por aqui, empoeirou os pés dele no chão da vida, por amor a mim e a você. Esse mesmo Deus que hoje diz para você, esse Deus que visitou tanta gente, que conheceu tanta gente, que falou com tanta gente indesejada, é o Deus que diz para você: se você se sente invisível, perdido, se você acha que você não é notado, quero dizer para você que você é meu. Você me pertence. Ele é o Deus que quer você por perto. Você não passa batido. É o Deus que não importa os lugares onde você anda, as pessoas com as quais você fala, Ele quer você por perto. Se você se sente esquecido, quem sabe deixado para trás, sequestraram tua paz. Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Mas ouça bem, saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que a teu respeito, menina dos teus olhos. Eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Se você se sente invisível nas ruas
aquele filho encontrado na estrada. Imagem de tua face, eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. O mundo vê glória. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, obrigado por sempre nos buscar. Obrigado por nos encontrar. E obrigado por nos acolher como somos, do jeito que somos. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque ela nos encontra e ela nos transforma todos os dias. E que hoje, Senhor, mais uma vez, ao abrirmos a tua palavra, que através do teu Espírito essa graça nos alcance e nos transforme. É o que te imploramos em nome de Cristo. Amém. Bom sábado, tudo bem? Bom encontrar vocês aqui. Essa semana o tempo mudou, né? Bruscamente. De dias quentes, infernais, para um friozinho com chuvinha. Isso é muito bom. Para mim, pelo menos, né? Espero que seja para você também. A gente está numa série chamada Eu Sou. Uma série audaciosa, porque ela vai ser dividida em várias partes, espalhadas por vários e vários anos aí, para falarmos sobre as metáforas que a Bíblia usa para falar de Deus. Para se referir a Deus, a gente só consegue através dessas metáforas, né? E semana passada eu falei de uma definição de metáfora que eu gosto muito, uma definição usada por um estudioso chamado Meir Weiss. E a metáfora é essa construção verbal de uma imagem construída verbalmente para expressar para as pessoas uma ideia que a gente não consegue expressar diretamente, um conceito que a gente não consegue expressar diretamente. E para que esse conceito seja expresso, para que essa imagem metafórica ela faça sentido, a pessoa com quem a gente fala precisa entender essa metáfora, precisa entender esse contexto, precisa entender essa imagem verbal que a gente está criando. E quando a gente fala da Bíblia, algumas imagens verbais elas são mais claras de serem entendidas do que outras, né? Quando a gente usa as metáforas para falar sobre Deus, algumas metáforas parecem mais lógicas, como Deus é um pai. Isso faz muito sentido para a gente ainda. Quando a gente fala que Deus é um rei, já não faz tanto sentido, mas a gente consegue entender. A gente fala que Deus é um general, um guerreiro de um exército, a gente consegue entender também. Mas quando a gente fala, por exemplo, que Deus é o bom pastor, vários de nós já temos dificuldade de nos relacionarmos com essas imagens, né? E aí precisa trazer aquela foto da ovelhinha, uma pessoa cuidando, porque a maior parte de nós nunca viu nenhuma ovelha, muito menos um pastor cuidando de uma ovelha, né? Nunca levamos uma ovelha para pastar, nem tivemos que cuidar de uma ovelha. E, obviamente, nas metáforas que a gente usou, metáforas não tão óbvias, a gente fala de Deus como uma mulher carpideira, a maior parte de nós também tem dificuldade de entender isso, né? De entender essas mulheres que conduziam o lamento, que conduziam o luto que o povo passava. Mas quando a gente fala que Deus é uma mãe, a gente consegue entender melhor também essa metáfora de Deus como uma mãe. E hoje a gente vai ver uma outra metáfora que se encontra no Salmo 22, um salmo muito bonito, mas um salmo muito difícil também. Um salmo que carrega um peso emocional muito grande. E foi um salmo que a gente viu na série O Silêncio de Deus, no ano passado. Se você quiser assistir, ou você não viu ainda, só voltar lá no YouTube, a série, ou no Spotify, a série
o silêncio de Deus. A gente falou um pouco, acho que em 2 episódios a gente falou sobre o Salmo 22. E é um salmo que começa com uma frase muito famosa, porque foi a frase que Jesus usou nos momentos mais difíceis que ele teve nessa terra, quando ele estava na cruz do Calvário. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? E é justamente assim que começa o Salmo 22. Esse salmo ele é construído de uma maneira interessante. Os primeiros 10 versos em português, eles têm uma construção similar ao restante do salmo. Então, do Salmo 1 a 10, do Salmo 22, do verso 1 a 10, os primeiros 8 versos, eles carregam esse sentimento do salmista de que ele foi abandonado, de que ele está à deriva, de que Deus não está perto dele, de que Deus não escuta, de que ele está sendo perseguido pelas pessoas, zombado, caluniado e assim por diante. E termina no verso 9 e no verso 10, essa primeira sessão, falando com uma nota de esperança, de confiança de que Deus vai intervir e de que Deus vai mudar as coisas. E aí do verso 11 até o final do Salmo, no verso 31, a dinâmica meio que se repete. Há um sentimento de que ele foi abandonado, de que Deus não escuta. Ao mesmo tempo, ele descreve as perseguições que ele está passando, que ele está vivendo. E ali do verso 22 até o final, até o verso 31, ele tem uma nota de esperança, uma nota de louvor a Deus, acreditando nessa intervenção de Deus na situação em que ele está vivendo. E como é um salmo muito, muito pesado na parte que ele fala do sofrimento, do sentimento de abandono, ele transparece muito do que a gente experimenta. Quando a gente está triste, quando a gente está se sentindo abandonado, um sentimento de solidão, um sentimento de que não tem ninguém por nós, ninguém ao nosso lado, é um sentimento pesado, é um sentimento difícil. E é um sentimento confuso. E a gente nem sempre consegue organizar esse sentimento. E quando você está lendo esses salmos, que são chamados salmos de lamento, você vai perceber que os sentimentos eles vão flutuando muitas vezes. Às vezes no mesmo verso, como o Salmo 71, por exemplo, no mesmo verso, às vezes você tem uma declaração de tristeza, de desespero, e logo na sequência uma declaração de confiança irrestrita em Deus. Então tem essas mudanças, essas alternâncias de sentimentos. E é por isso que a gente sempre aconselha que as pessoas façam terapia. A terapia, ela ajuda você a organizar os seus sentimentos quando muitas vezes você não consegue organizar esses sentimentos. E aqui esses poemas, né, essas poesias da Bíblia, também são uma forma do salmista organizar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está experimentando. Um forte sentimento de abandono e também uma confiança de que Deus vai intervir e vai mudar as coisas. Então esse salmo tem esse balanço e ele tem uma tônica. Esse salmo ele tem uma tônica. Quando você percebe essa tônica, fica mais fácil de entender. No verso 1 e 2, o salmista diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite, e não recebo alívio. O salmista está desesperado, ele se sente completamente abandonado por Deus. E pior, ele sente não só que ele está abandonado, como Deus nem o escutar mais escuta. E esse sentimento vai se repetir no verso 11. Ele vai dizer: Senhor, meu Deus, não fiques distante de mim, pois a angústia está muito perto e não há ninguém que me socorra. Eu estou sozinho, então pelo menos você, Deus, não fica longe de mim. E no verso 19 ele diz novamente a mesma coisa. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó força minha, vem logo, vem em meu socorro. Então o salmista expressa em alguns momentos desse salmo esse sentimento terrível de que ele sente que Deus não está do lado dele, de que ele sente que Deus está distante. E esse sentimento é acompanhado no início do salmo, no verso 3, no verso 4, de uma ideia que a gente também passa, de uma coisa que a gente também sente. O salmista diz assim: Tu, porém, verso 3, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos pais puseram a sua confiança. Confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Isso acontece muitas vezes quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente abandonado, quando a gente sente que Deus não está escutando a gente. A gente sente que os outros
foram atendidos, os outros foram amparados, os outros foram protegidos, os outros foram cuidados. Mas com a gente é diferente. Com a gente as coisas são diferentes. E o salmista fala isso, fala assim, olha, no passado eu sei que você cuidou das pessoas, no passado eu sei que você protegeu as pessoas, no passado eu sei que você ouviu as pessoas, mas a mim o Senhor não me escuta. O Senhor me abandonou. E aí ele volta para falar de algo muito pesado. Verso 6 ele diz, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Eu sou verme e não homem. E aqui é muito pesado, porque a solidão, ela vai desumanizando a gente vai perdendo as nossas características de humanidade. E quando a gente sente que há falta de empatia do outro em relação a nós, essa solidão, ela parece que ela aumenta. Isso vai tirando a nossa esperança. E o poeta aqui, o salmista, ele parece estar perdendo toda e qualquer esperança. E além de tudo isso, ele ainda é motivo de zombaria do povo. Verso 7. Caçoam de mim os que me veem, balançam a cabeça negativamente e lançam insultos contra mim. E eles dizem, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer tão bem. Então o povo ainda zomba e caçoa do salmista, do poeta aqui que está se sentindo sozinho, usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus. Fala com Deus. Recorre a Ele. Você não é o queridinho de Deus? Então esse é o contexto desse salmo. O contexto que vai se repetir. E depois ele vai usar, a partir do verso 11, ele vai usar metáforas para falar dessas pessoas que o perseguem, também em termos muito violentos. Ele vai dizer que eles são cães que o querem destruir. Eles são leões que o querem despedaçar. E ele vai dizer também, a partir do verso 11, que o coração dele está como um caco de um vaso de barro quebrado. Está se desfalecendo, está desmanchando. Um sentimento vívido de sofrimento. De um sofrimento cruel. E, novamente, é importante a gente lembrar que é esse o salmo que Cristo cita quando está pregado na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Só que a primeira nota de esperança, a primeira nota de confiança numa intervenção divina é a metáfora que a gente vai falar hoje. No verso 9 e no verso 10, o salmista diz assim, contudo, tu me tiraste do ventre, me deste segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Eu fiz uma tradução aqui, é mais parecida, mas é porque tem algumas ideias que eu acho importantes. Ele diz assim, porque tu me trouxeste para fora do ventre da minha mãe, me mantiveste seguro no seio da minha mãe. E o verso 10, para ti fui enviado desde o ventre da minha mãe, do ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Então ele diz, do ventre da minha mãe eu fui tirado, você me tirou do ventre da minha mãe, você me trouxe para fora. E o verbo aqui é o verbo guiar, que é justamente o verbo para descrever alguém tirando o bebê de dentro do ventre. O verbo para descrever uma parteira que ajuda a mãe a dar à luz. Ou seja, no momento de desespero, no momento de desamparo, no momento de solidão tremenda, no momento em que ele se sente desumanizado pela dor que ele está passando, a metáfora que vem à cabeça dele, a maneira que ele usa para se referir a Deus é, você me trouxe para fora do ventre da minha mãe, você me fez nascer. Mas não só me fez nascer, como você me levou até o seio da minha mãe e me deixou seguro lá. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. E o trabalho das parteiras hoje, graças a Deus, é um trabalho que voltou a ser importante. Com o avanço da medicina, com a tecnologia, durante um bom tempo, aí as pessoas, ao invés de parto natural, começaram a fazer cesáreas, né? Aí o médico vai lá, abre a barriga e tal. Mas as parteiras voltaram, as doulas, né? Voltaram com o que a gente chama de parto humanizado, né? O parto humanizado tem a doula lá, tem a parteira que ajuda e tudo. E é interessante essa ideia de parto humanizado com o envolvimento de uma doula, de uma parteira. Porque justamente essa talvez seja a principal diferença
entre o nascimento dos seres humanos e o nascimento dos animais. Não só o período de gestação, mas também o próprio nascimento. O nascimento de seres humanos tem essa ajuda. A parteira ela é como se humanizasse esse processo de parto. E obviamente, quem conhece um pouco da história sabe que a ideia das parteiras ajudarem esse processo de parto é o que vai diminuir a mortalidade das crianças e das mães das crianças. Durante muitos e muitos anos, séculos, dar à luz era um processo complexo, que envolvia muitas e muitas mortes. E crianças que sobreviviam aos primeiros meses de vida eram celebradas. E aí, por isso que até hoje alguns fazem super festas aí, né? Quando faz um ano, eu não fiz, porque eu falei, a criança não vai lembrar de nada, faz a festa, é um bando de adulto comendo pra caramba e tal, não quis fazer festa de um ano. Mas geralmente você faz uma festança, porque você vai celebrar que seu filho venceu o primeiro ano. E a presença das parteiras era uma segurança de que o parto podia correr melhor e iria correr melhor. E tem um episódio na Bíblia muito interessante sobre parteiras, que mostra exatamente esse processo de humanização, mas mostra também a fidelidade das parteiras e o comprometimento das parteiras com o nascimento do bebê. Então, lá em Êxodo, capítulo 1, Jacó desceu para o Egito com toda a sua família, eram 70 pessoas, mas eles se multiplicaram, receberam uma terra especial, e se multiplicaram, e se multiplicaram, e se multiplicaram, e morreu o faraó que tinha dado a terra, que era amigo de José, e veio um faraó que não conhecia José. E esse faraó que não conhecia José começou a ficar com medo, porque Israel crescia e se multiplicava e era muito numeroso. Ele falou, temos que resolver esse problema, vamos escravizar esse povo, porque eles estão se tornando muito fortes. E eles escravizam esse povo e começam a dar trabalhos forçados, trabalho civil de construção, e não adianta, porque Israel continua crescendo, crescendo, crescendo. Então ele decide matar os bebês. O faraó decide matar os bebês. E ele pede para que as parteiras matem os bebês homens. E aí tem uma grande discussão, porque o texto hebraico diz a parteira das hebreias, e aí algumas pessoas vão discutir se elas eram hebreias ou se elas eram egípcias. Na minha modesta concepção, eram egípcias, Sifrá e Puá. Elas, que são as parteiras das hebreias, elas desobedecem. Elas desobedecem ao faraó e não matam os bebês. Elas têm um compromisso com a vida também, elas não matam os bebês. E aí Faraó chama as duas para prestar conta, fala assim, o que está acontecendo? Eu não dei uma ordem para vocês para matar os bebês, o que está acontecendo? E as parteiras usam um estereótipo para se defender. Elas dizem, não, as hebreias são como animais, elas dão à luz andando, elas estão andando, os bebês vão caindo. A gente não consegue nem chegar a tempo. Então ela desumaniza o parto das hebreias para se defenderem da acusação do faraó. Porque a ideia da presença da parteira é justamente da humanização do processo do nascimento. E diz o texto bíblico que Deus as abençoou grandemente, porque elas foram fiéis e temeram ao Senhor. Aliás, um parênteses aqui, é muito interessante os 2 primeiros capítulos de Êxodo, que é um livro, basicamente, que vai contar a história de Moisés libertando o povo e levando o povo para o deserto, porque os 2 primeiros capítulos de Êxodo, eles basicamente só existem, eles só estão em movimento porque existem as personagens femininas. A mãe, a irmã, as parteiras e a filha do faraó movimentam todo o início da história de Êxodo. 3 grupos de mulheres corajosas, ou grupo de mulheres corajoso, né, movimentam a história mantendo-se fiéis à vida e à existência de um ser vulnerável, um bebê. As parteiras se mantêm fiéis ao processo da vida, elas humanizam o processo da vida. E aqui, no momento de sofrimento e de dor do salmista, ele fala, o Senhor Deus me tirou, me trouxe para fora do ventre da minha mãe. O Senhor é minha parteira. O Senhor humanizou o processo do meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. E quando a gente junta as informações do que a gente estudou semana passada com o que a gente está vendo agora, a gente percebe uma coisa espetacular. Deus, a metáfora, a Bíblia, se refere a Deus presente em todos os processos desse nascimento.
Deus é a mãe em trabalho de parto. Deus é a parteira que faz nascer. E Deus é a mãe que amamenta. Ou seja, essas metáforas femininas da mãe em trabalho de parto, da parteira e de Deus como a mãe que amamenta, demonstra para a gente que Deus está 100% comprometido no processo do nascimento, ou melhor, do novo nascimento. Do nascimento e do novo nascimento. A gente viu em Isaías e a gente vê em Salmo 22, que no meio da dor e do sofrimento que Israel e o profeta estão passando, com a ameaça do exílio, o exílio e assim por diante, que a metáfora que vem na cabeça dele é Deus sendo uma mãe que nunca abandona seus filhos. Deus sendo uma mãe que está num trabalho de parto. E agora, quando o profeta está se sentindo só, abandonado, desprezado, desumanizado, a metáfora que vem é a metáfora da parteira, que faz o bebê nascer, que traz o bebê para fora do ventre da mãe. E esse é um detalhe muito curioso da gente perceber no texto bíblico, da gente sacar no texto bíblico. Porque as metáforas tradicionais, as metáforas, digamos, corriqueiras, Deus o Pai, Deus o guerreiro, Deus o libertador, elas funcionam, elas aparecem em vários lugares, mas parece que no momento de dor extrema, parece que no momento de sofrimento extremo, parece que no momento de solidão e de abandono e de incerteza sobre o futuro, incerteza completa e absoluta, parece que o poeta, o profeta, eles pintam uma nova imagem de Deus, uma imagem com cores femininas. Uma imagem feminina de Deus como uma mulher carpideira, de Deus como uma mãe em trabalho de parto, de Deus como uma parteira, de Deus como uma mulher que amamenta. Parece que as metáforas tradicionais não dão conta quando você está sofrendo e você precisa pensar em novas metáforas. E essas metáforas que surgem da boca do profeta, da boca do poeta, são metáforas de mulheres. Mas não apenas mulheres, mulheres comprometidas com o nascimento, com a amamentação, com guiar um ser plenamente vulnerável como um bebê. E quem teve filho, ou quem teve sobrinho, ou quem, enfim, conhece o processo de ter filho, né? Conhece o processo de ter criança, o que um recém-nascido faz? Chora. Mas não é só chorar, ele chora, suja a fralda, mama e dorme. E ele tem completa dependência dos adultos. Completa dependência dos adultos. Ele não faz nada sozinho. E aqui vem talvez a parte mais importante da gente entender nesse uso metafórico que os profetas e os poetas fizeram de Deus como esse ser no processo de criação de uma nova vida. Quando Deus é comparado com a mãe em trabalho de parto, quando Deus é comparado com a parteira, quando Deus é comparado com a mãe que amamenta, basicamente a Bíblia está dizendo para a gente, no processo de nascimento, no processo de um novo nascimento, de você que está sofrendo, que está passando pelo vale da sombra da morte, da solidão, do abandono, do sofrimento, da dor, do trauma, no processo de se tornar uma nova criatura e nascer de novo, você depende inteiramente e exclusivamente de Deus. Ele vai sofrer para te gerar, para te dar nova vida. Ele vai fazer você sair do ventre para a nova vida, para existir para a nova vida. E Ele vai cuidar de você nesse processo da nova vida. O processo é inteiramente centrado em Deus, na ação dEle, no poder dEle, em quem Ele é, e não em você, que é um bebezinho vulnerável, indefeso. Mas parece que a gente tem muita dificuldade em entender isso.
Parece que a gente acha que nascer para uma nova vida e viver uma nova vida implica em fazer coisas. E a gente acha que a transformação e que as coisas que precisam acontecer vão partir de nós. Do nosso poder, da nossa força de vontade. Meu amigo, quando você nasce de novo, você é um bebê que não tem força nenhuma. Você é 100% vulnerável. Tire de você o peso. Tire do seu coração e da sua mente o peso de culpas que você está carregando e acha que precisam ser transformados por você. Não vão. No processo de um novo nascimento, de uma nova criatura, que você só por estar aqui está buscando passar. É Deus que vai te gerar e em dores vai te conceber. É Ele que vai te tirar para fora e é Ele que vai te sustentar. Confia no processo dEle. Confia na direção dEle. Confia que depois do vale, confia que depois da dor e do sofrimento, de entender que você precisa ser uma nova criatura, o processo de ser uma nova criatura está inteiramente nas mãos dEle e não nas suas. E confia. Confia que Ele chora do teu lado. Confia que Ele nunca te abandona. E confia que é Ele que vai te guiar de volta para a casa dEle. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, por essas metáforas tão lindas. Essas metáforas tão maravilhosas que nos ensinam tanto sobre quem Tu és. Muito obrigado porque quando a gente pensa no Senhor como uma parteira, a gente entende que o Teu compromisso é total e restrito com a vida, com uma vida nova. Que o Senhor vai cuidar de nós em todos os momentos. Que o Senhor não vai somente nos trazer para fora. O Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos guiar e o Senhor nunca vai nos abandonar. Muito obrigado por entender que quando o Senhor está sempre do nosso lado, como uma parteira, como uma mãe, por mais que a gente se sinta desumanizado, abandonado, sozinho, o Senhor sempre vai estar por nós. O Senhor sempre vai estar ao nosso lado. Sofrendo e chorando, mas constantemente nos transformando e nos guiando até estarmos novamente contigo para sempre. Toma-nos em teus braços. Nos ajude a sermos como bebês e confiarmos inteira e restritamente em Ti, no Teu processo, na Tua guia, nas Tuas mãos fortes e poderosas. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Busco ouvir tua voz e encontro meus sentidos. Mesmo que eu cante 1000 canções, minha voz não vai tão longe. Ouso gritar ao vento, ouço os ecos do meu desespero, me corta o peito.
me satisfaz a velha história que no fim Deus dá um jeito, já não aceito. Se um dia minha mãe gritou ao mundo as dores da existência, a existência, foi a tua mão que me arrancou do ventre e me trouxe a vida, a vida, a mesma luz em que nasci, que seja a luz a me guiar de volta pra casa. A mesma luz em que nasci, que seja a luz a me guiar de volta. Ouvir tua voz e encontro os meus sentidos. Mesmo que eu cante 1000 canções, minha voz não vai tão longe. Gritar ao vento, ouço os ecos do meu desespero, me corta o peito. Já não me satisfaz a velha história que no fim Deus dá um jeito, já não aceito. Que seja a luz a me guiar de volta pra casa, a mesma luz em que nasci,
que seja a luz a me guiar de volta pra casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Bom sábado para vocês e até semana que vem.